O cerco está se fechando. Em 48 horas, o sistema lança um ataque triplo. De um lado, ministros do STF estão se colocando acima da lei e do Congresso Nacional. Do outro, o presidente Bolsonaro lança Flávio como candidato. Uma missão de sacrifício pela nação. E mais, Alexandre de Moraes defende que você pague mais para a justiça mais cara do mundo. Nós não podemos ter vergonha de defender uma remuneração digna, senão nós vamos continuar perdendo magistrados que prestam concurso porque lá podem, além do salário, advogar. Vamos destrinchar a blindagem da toga, a missão da família Bolsonaro e o recado do STF ao Brasil. Agora, no Direito ao Ponto. O Direito ao Ponto da Rádio Sou Vida de São Paulo está no ar. Sou Vida, 87.5 News. Sua participação é muito importante para nós. Se inscreva no nosso canal e conta pra gente de onde você está nos ouvindo. O Direito ao Ponto de hoje começa agora. O presidente Bolsonaro não fica inerte diante do caos. Ele escolheu Flávio Bolsonaro para a missão de dar continuidade ao projeto de nação. A candidatura de Flávio não é por vaidade, é um sacrifício. O próprio Eduardo Bolsonaro reconhece, ele poderia escolher viver em paz, mas aceitou a dor de enfrentar o regime de exceção. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, também usou as redes sociais para comentar essa pré-candidatura do irmão mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, à presidência da República. O deputado Eduardo Bolsonaro escreveu, abre aspas, é com profunda admiração, alegria e um imenso orgulho que recebo a notícia da candidatura do meu irmão Flávio Bolsonaro, fecha aspas. Eduardo também disse que enfrentar o que ele define como sendo um regime de exceção exige força de espírito e disse que Flávio não escolheu o caminho mais simples porque aprendeu com o exemplo vivo do pai deles, Jair Bolsonaro. Ainda segundo Eduardo, abre aspas, todos sabemos que o povo desejava nosso pai como candidato. Essa era a vontade popular, mas a tirania que avança sobre nossa nação arrancou essa escolha das mãos da população. Julgaram que assim nos calariam, julgaram que nos quebrariam, que desistiríamos, mas não entenderam com quem estavam lidando. Meu irmão erguerá a bandeira dos ideais do nosso pai. Ele será o rosto da esperança em meio ao medo, da liberdade em meio à opressão. Representará todos aqueles que se recusam a se ajoelhar diante da tirania, fecha aspas, para Eduardo Bolsonaro. Flávio aceitou o desafio em meio a um país onde narcoterroristas dominam e estatais voltam a ser saqueadas. A moderação é a casca, mas por dentro, ele carrega a mesma indignação de seu pai. Essa é a única chance de devolver o Brasil ao caminho da liberdade. O Direito ao Ponto quer saber a sua opinião. O presidente Bolsonaro, em meio à perseguição, fez a sua escolha. Você concorda que Flávio foi o nome certo para unificar a direita e lutar contra a blindagem da toga e a escalada de crises? Deixe agora nos comentários a sua análise e ajude a fortalecer o nosso debate. Aqui está a prova de que estamos vivendo na ditadura da toga. Em 48 horas, o STF manda 2 recados. De um lado, Moraes defende que devemos tirar mais dos nossos bolsos para pagar a classe dos juízes. Ele defende que juízes ganhem mais, mesmo com o judiciário brasileiro sendo a segunda justiça mais cara do mundo e quase 90% dos gastos indo para salários. Medidas que fortaleçam a independência do Poder Judiciário, a real independência do Poder Judiciário, que fortaleçam a infraestrutura do Poder Judiciário, que fortaleçam a carreira do Poder Judiciário. Veja, nós não podemos ter vergonha de defender uma remuneração digna, transparente,
obviamente, mas digna. Senão nós vamos continuar perdendo magistrados que prestam concurso para consultor da Câmara, para consultor do Senado, porque lá podem, além do salário, advogar. Então, mas sempre de forma transparente. Nós temos que defender a valorização da carreira com a volta de adicional por tempo de serviço. Foi um erro isso. Não é? Do outro lado, Gilmar Mendes deu a canetada para limitar o seu direito de fiscalizar. E havia uma leitura, possivelmente extravagante, que permitiria instaurar o processo com 41 votos de senadores e, portanto, a partir daí, já afastar um ministro do Supremo. Portanto, a discussão que se coloca é se essas disposições da lei foram recepcionadas pelo ordenamento constitucional de 88. E se vocês olharem, no mundo todo, as pessoas hoje discutem o uso ou o mau uso do juízo político para ferir a independência do Poder Judiciário. Ainda recentemente, a Comissão de Veneza, que é uma comissão pró-democracia, fortalecimento da democracia no mundo, recomendou que não se adotassem juízos políticos para avaliar as ações dos juízes. Então, nós estamos nessa quadra no Brasil, vivendo esse contexto, e por isso, após conversar com vários setores, eu pedi a manifestação da AGU, eu pedi a manifestação do Senado e da Câmara, pedi o parecer da Procuradoria-Geral da República e, a partir desse juízo prévio, nós sugerimos já a adoção da liminar com submissão imediata ao plenário do Supremo. A data para apreciação já está marcada a partir do dia 12, portanto, a partir da próxima semana. O ministro também parece querer esvaziar o princípio da soberania popular, ao querer reescrever a lei do impeachment. Como eu já disse, essa lei é velha de 1950. Portanto, ela está desatualizada em face do texto constitucional atual e talvez já estivesse em relação a outros textos. Basta ver, para entender razoavelmente isto, que o processo de impeachment do presidente da República, ele passa por juízos de 2/3 na Câmara e no Senado. No modelo atual, você poderia afastar um ministro do Supremo com simples maioria absoluta. Então, isso parece ficar extravagante, sobretudo nesse contexto de polarização e tudo o mais. Mas é possível e acho que é recomendável que se vote uma nova lei do impeachment. O que nós estamos dizendo? Que ou pelo menos que eu estou dizendo nesse voto de despacho, que o texto de 1950, nesses pontos, não foi recepcionado pela Constituição de 88. Que se faça uma nova lei ajustada aos desígnios, aos ditames da Constituição de 88. O Judiciário está estabelecendo uma casta de intocáveis, tornando a fiscalização de seus membros praticamente impossível para o cidadão comum? Quem fiscaliza os fiscais quando eles se blindam contra a lei? O que você tem a dizer? Nada, isso é uma decisão judicial, vai ser submetida já ao plenário do Supremo. Você falou sobre essa reconsideração, então pode sair uma decisão ainda hoje? Vai sair uma decisão ainda hoje. A Câmara aprovou o PL. Você assustou um pouco essa repercussão negativa dessa decisão?
Eu sou enfermeiro que já viu sangue. Vimos o cerco se fechar, a blindagem da toga, o corporativismo e o esvaziamento do poder do Senado. Flávio Bolsonaro recebe do pai a dura missão de livrar o país desta juristocracia. Mas a vitória só virá com a união da direita. Essa edição de Direito ao Ponto fica por aqui. Inscreva-se e compartilhe nosso canal. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.